Então vamos para a primeira questão, olha aí na telinha. Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa. Então, é uma questão, como eu disse, de Química volume 1, Química Geral, e ele quer que você assinale a alternativa falsa. Vamos para a letra A. A experiência consistiu em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa. A letra B. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Letra C. Observando o aspecto de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que os átomos têm densidade uniforme. E letra D. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo e o seu tamanho relativo. Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, para cá. Então, átomos, né? Nós temos que ter em mente Dalton, tá certo? Thomson, Rutherford e Bohr. Sempre vem questão de química com relação a modelos atômicos. Dalton, lembre-se o que Dalton imaginou, que se você pegasse uma barra de ferro, fosse cortando pela metade, depois pela metade, depois pela metade, pela metade, pela metade, você ia chegar num ponto que você não ia mais conseguir dividir essa barra. Então, a esse ponto indivisível, Dalton chamou a menor parte da matéria e ele chamou isso de átomo. Então, para Dalton, o átomo seria indivisível, tá certo? A matéria seria uniforme, chegaria num ponto que você não conseguiria mais dividir. O próprio átomo, a palavra átomo traduzindo, significa indivisível, ok? Depois de Dalton veio Thomson. Thomson descobriu através de experimentos, que existia partículas subatômicas dentro do átomo. Então, com Thomson, a gente passou a ver que o átomo, dentro do átomo, existia partículas menores, as partículas subatômicas, ok? Depois veio Rutherford, através desse experimento que nós vamos ver agora, e ele viu que o átomo não tinha densidade uniforme, ou seja, através de um experimento que nós vamos já relembrar você, o átomo era formado por núcleo e eletrosfera, tá certo? Então, existia divisão dentro do átomo. E Bohr, que nós vamos falar também aqui, que falou sobre as camadas, sobre os níveis de energia, que nós vamos ter a oportunidade na aula de hoje, aprender bem direitinho sobre esse átomo de Bohr. Inclusive foi questão da UFRN, na subjetiva, nessa última prova, tá? Então, vamos agora prestar atenção aqui na minha explicação sobre o experimento de Rutherford e depois nós vamos para a opção correta. Então, vestibulando, o que é que você tem que saber do experimento de Rutherford para fazer o vestibular da UFRN? Você não pode fazer um vestibular de Química da UFRN sem ter o conhecimento de o que foi o experimento de Rutherford. Então, o que foi que Rutherford fez? Rutherford, primeiro, ele pegou partículas alfa. Aí você diz, professor Luiz Carlos, que danado é partículas alfa? Partículas alfa, você sabe que existe o átomo do hélio. Tem lá o átomo do hélio, ele tem o seu núcleo e tem lá a sua eletrosfera com seus elétrons. O átomo do hélio, todo vestibulando sabe que ele tem apenas 2 elétrons, né? O hidrogênio tem 1 elétron no seu estado neutro e o átomo de hélio no seu estado neutro possui 2 elétrons. Se você pegar o átomo do hélio, onde está lá o núcleo do hélio com 2 prótons e os 2 elétrons na eletrosfera, se você pegar esse átomo do hélio neutro, com 2 prótons no núcleo e 2 elétrons na eletrosfera, e você tirar os elétrons, aí você tem o que a gente na química chama de o cátion do hélio. O cátion do hélio é o átomo do hélio sem os elétrons, só os 2 prótons. Que na química, para não botar cátion do hélio, ele chama He, que é o símbolo do hélio, He mais 2. Mais 2 significa que ele perdeu elétrons. Então, a partícula alfa é exatamente o átomo do hélio sem os elétrons, ou seja, é o núcleo do átomo do hélio, ok? Então, vestibulando, Rutherford pegou as partículas alfa, que nós já sabemos que as partículas alfa significa o átomo do hélio sem os elétrons, ou seja, o cátion do hélio, ou seja, o núcleo do hélio, tá certo? E bombardeou uma lâminazinha delgada de ouro. O que foi que Rutherford observou quando ele bombardeou? Ele observou que a maioria das partículas alfa passavam direto pelo átomo. Uma ou outra batia em alguma coisa lá
maciça no núcleo. E umas, quando passava perto dessa coisa maciça, sofria desvio. Então, com isso, Rutherford concluiu o quê? Que o átomo ele não tem densidade uniforme. Existia um grande vazio, que é a eletrosfera. Lembre-se que a eletrosfera do átomo é o responsável pelo tamanho do átomo, pelo volume do átomo, tá certo? Ok? E ele percebeu que existia uma esfera maciça pequena que chamou de núcleo, né? E o núcleo seria positivo porque quando ele passava partículas alfa, que nós falamos que é o núcleo do hélio, é o cátion, é positivo, quando essas partículas passavam próxima do núcleo, sofria um desvio. Se sofria desvio, significava dizer que o núcleo tem o mesmo sinal do cátion do hélio positivo, então o núcleo era positivo. Então, esse é o experimento de Rutherford numa linguagem mais simples, ok, vestibulando? Você pode pegar um livro, pegar a internet, entrar aí, né, ir lá no Google, né, e pegar informação mais sobre esse experimento de Rutherford, você que vai fazer para uma área mais concorrida, e aí você pega com mais propriedade. Mas num linguajar mais fácil seria isso. Então vamos agora para a opção, olha aí na telinha. Então ele diz, considerando a experiência de Rutherford, assinar a alternativa falsa. Primeiro, a experiência consistiu em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa, certo? Então Rutherford pegou partículas alfas e bombardeou essa chapa metálica. A letra A está correta. A letra B, algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Correto, partículas alfas são positivas, quando passava perto do núcleo sofria desvio, porque positivo com positivo se repelem, então está correto a letra B. Vamos para a letra C. Observando o aspecto de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que os átomos têm densidade uniforme. Olhe, tem densidade uniforme, falso. Ele viu que o átomo tinha um grande vazio, que era a eletrosfera, e tinha um ponto lá no meio, né, maciço, que seria o núcleo. Então, a densidade não é uniforme, o átomo não tem densidade uniforme. Está errado a letra C, tá certo? Que ele disse que a matéria tem densidade uniforme. Não, Rutherford viu que a maioria das partículas passavam num vazio e uma ou outra era que voltava, né? Ricocheteava aí no núcleo. Então o átomo ele não tem, a matéria não é uniforme, ele é formado por eletrosfera e pelo núcleo. Então se é formado por duas coisas diferentes, não pode ser uniforme. Então a errada está a letra C, que ele diz que Rutherford concluiu que o átomo tem densidade uniforme. Falso. Rutherford concluiu que o átomo é formado por um grande vazio, que é a eletrosfera, que eu já disse aqui, é responsável pelo seu volume, e pelo núcleo. Para cá, para cá, para cá. Vestibulando, interessante também que você tem que lembrar disso. A eletrosfera estão os elétrons, é responsável pelo volume do átomo. E o núcleo, lá no núcleo, ele tem os prótons lá dentro do núcleo, que é responsável pela sua massa, ok? Então o núcleo é o responsável pela massa do átomo e a eletrosfera é responsável pelo tamanho, pelo volume do átomo. É mais ou menos como se eu estivesse ali no Machadão, né? No jogo do Mecão, tomara que o Mecão aí não caia, o ABC também está aí subindo, mas vamos supor que você esteja ali no Machadão, a bola no meio do centro. A bola ali seria, por exemplo, o núcleo do átomo, e todo o campo ali, a arquibancada, seria a eletrosfera onde estão os elétrons, ok? Então a eletrosfera, não esqueça, ela é responsável pelo volume do átomo e o núcleo é responsável pela massa, porque lá no núcleo é onde nós vamos encontrar quem? Prótons e nêutrons. Os prótons e o nêutron é que são responsáveis pela massa do átomo. Lembre que o número de massa, por definição, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então a massa do átomo está no seu núcleo, beleza?